Olha, eu estou super interessada nesse livro, você também vai se interessar, viu, Ana? Porque ele é justamente para nós mulheres. Aqui, ó, é um livro da Tati Addes, Escravas de Eros. Como se libertar de homens complicados, né? E reerguer a sua autoestima, voltar a ter autoestima. E isso é super importante na vida de uma mulher, porque tem mulheres que amam demais, exageradamente, não é, Tati? Exageradamente, e aí, Claudete, a gente pode até chegar ao chamado, ao crime passional, né? Fica sujeita a isso. E nunca se matou sujeita. tantas mulheres no Brasil como nesses últimos tempos. Exatamente. As mulheres estão sendo massacradas por, entre aspas, né? Companheiros, porque um companheiro de verdade não mata, né? Marido, namorado, ex-marido, tá um absurdo que andam matando mulheres. E amar é um sentimento generoso, que faz a pessoa se sentir plena. Mas quando esse sentimento se transforma em obsessão, o chamado amor patológico, aí as consequências podem ser muito sérias, a ponto de uma pessoa matar assim por nada, né? Matar do nada mesmo. Claudete... O sentimento de posse, de dependência, é algo destrutivo demais, Sim, não é, Tati? Que tem que ser combatido. Tem duas questões muito importantes a serem tratadas e que, na verdade, não são tratadas, né, de forma correta. Eu acho que o próprio amor patológico, ele deve ser discutido mais. Eu até agradeço a Gazeta, porque eu sempre tive muito espaço para estar falando sobre isso aqui. O amor do homem e da mulher, né? Na mulher, você tem duas questões. Você tem um amor patológico, onde a mulher tem uma codependência com o homem. Então, é aquela mulher que, por exemplo, ela está num processo simbiótico com um homem, um sociopata, um psicopata que bate nela, espanca, tenta matar. E ela fala, eu não sei por que eu não consigo sair desse relacionamento. Eu não consigo, eu sei que ele é perigoso, mas eu tô presa aqui, eu não consigo sair. E o pior, às vezes se sai, arranja um outro igualzinho aquele. Repete o padrão, isso, né? Às vezes é medo de sair, porque o homem fala, se você sair, eu mato as nossas crianças, eu te mato, ela sente medo. E um outro problema que eu acho muito sério, Claudete, é a Lei Maria da Penha, que não é aplicada da forma como deveria. Não adianta existir, né? Se não na prática adianta. inexiste. Então a gente vê exemplos aí de mulheres que chegam a fazer mais de 10 BOs, né? E são mortas, como a cabeleireira, por exemplo, exatamente. Que fez... Friamente entrou lá, pegou uma arma e atirou nela. Então, o que adiantou ela ter feito esses BOs? Agora, né? Tati, você que trabalha, tem um trabalho, né, relacionado a isso, voltado para a mulher, esse já é o quarto ou quinto? Esse é o quarto livro. O quarto livro da sua vida como escritora. Você também é psicanalista, né, dramaturga. Como desconfiar que a pessoa está namorando um psicopata? Como a mulher... como a mulher consegue desconfiar que esse homem é perigoso, ou que pode se tornar muito perigoso na vida dela? Como se desconfia disso? O psicopata, Claudete, eu costumo falar que eles são os piores parasitas da humanidade, são verdadeiras ervas daninhas, né? São homens que aparecem de forma muito romântica na vida de uma mulher. Se mostram muito carinhosos, muito acessíveis, dispostos, né? Então, no começo, é muito difícil você identificar um psicopata. Se você não é um profissional, você não conhece realmente o perfil. A mulher geralmente se encanta, né? Porque o que ele quer? Justamente o psicopata ou o sociopata, ele vai traçar justamente o perfil dessa mulher. Ele sabe exatamente o que ela busca. E ele procura essas mulheres carentes, tá? Hoje em dia, na internet, há muita busca de... Tá? Eles entram muito na internet. Tem muito psicopata aí na internet. Tem muito psicopata buscando caçando mulheres nesse perfil. Sim. Só que com o tempo, alguns sinais, uma frieza extrema, tá? A sensação de que a mulher é uma propriedade dele, tá? Então a mulher pode perceber que conforme o tempo vai passando, a máscara vai caindo. Então, esse homem que seria um príncipe encantado, entre aspas, ele vai virando um homem frio, agressivo. E vai caindo como, assim, essa máscara? Ele vai se mostrando mais agressivo, mais ciumento? Ciúme, né, por causa da possessividade, porque o sociopata, na verdade, ele tem um objeto, não uma mulher. Né? Então, o ciúme está presente. Então, o ciúme está presente, porque essa mulher não pode ir embora de jeito algum. E às vezes não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada, não pode trabalhar. Então, assim,
começa a agressão física, agressão verbal. Isso né? dá para se perceber na fase de namoro, não é? Já, logo no início. Por que a mulher tem a mania de achar que pode mudar o homem, não? Esse é o maior problema da mulher. Eu acho que Falar, ele é muito ciumento, mas quando casar não vai ser assim. Mas eu vou dar um jeitinho, ele vai melhorar. Exatamente. A mulher que ama demais, que a gente chama, que na verdade é a mulher que se ama de menos, né, Claudete? A mulher que tem uma autoestima muito baixa. E, por outro lado, ela também tem uma certa prepotência de acreditar que ela é a única mulher capaz de mudar esse homem. Então, ela justifica ele. Ah, não, mas coitado, ele teve uma infância muito cruel, ou ele, sabe, ele é uma pessoa que a sociedade não consegue entender, mas eu vou lutar por ele e eu vou modificá-lo, né? Então ela se torna a grande salvadora desse homem, quando na verdade ela não vai modificá-lo. Normalmente até indica psicólogos, né? Sim. Psiquiatras para esse homem que finge estar indo, aproveitando. É um perigo. Exatamente. É um perigo mesmo, porque ela está correndo um risco de vida. E o difícil, Tati, eu acho, é que quem está de fora e enxerga essa situação, seja a irmã, a amiga, a mãe, a avó, né? Dessa mulher envolvida dessa maneira, não consegue falar porque ela não consegue ouvir. Ela não ouve. Tá o que eu costumo chamar, Claudete, de cegueira emocional. Ela está com uma cegueira emocional tão grande que você pode falar, olha, tenta enxergar que esse homem vai te matar ou vai, né? E ela vai brigar com você. Ela vai falar, você está contra o meu casamento, você está com inveja, Isso. você está... Então, tem que ter todo um processo muito cuidadoso. De que maneira você acha que elas podem se salvar? Olha, o processo terapêutico é muito importante e os grupos anônimos também, tá? Eu trabalho em consultório com essas mulheres. Tá. E aí eu tenho todo um trabalho de mostrar para elas, com muito cuidado, que elas estão presas, sim, a um processo de codependência que vem lá de trás, né? Porque tudo isso começa com uma família desestruturada, né? Onde se repetem padrões de comportamentos familiares. Mas aí tem todo um cuidado para que isso seja mostrado, ela aceitar isso e, graças a Deus, ela consegue se libertar, né? Mesmo que esteja há muito tempo repetindo esse mesmo padrão, Mesmo que ou há muito esteja. tempo amarrada a essa mesma situação. Amarrada. Esse teu livro ajuda as mulheres a enxergar isso? O que é o livro As Escravas de Eros? Esse é aquele primeiro exemplo que eu te falei, que é da codependente mesmo, tá? É a mulher que está atada a homens doentios. Seja um sociopata, ou seja um alcoólatra. Na verdade, é a mulher cuidadora, né? A mulher que precisa cuidar o tempo todo. Mas o que acontece, Claudete? A codependente, ela acaba prejudicando também. Vamos pensar num alcoólatra que não é um sociopata, tá? Ele tem um vício. Ela acaba sendo uma cúmplice desse homem. Por quê? Porque, na verdade, ela tem a sensação que ela precisa cuidar dele. Só que cuidar dele não é livrá-lo do vício, é levar, vamos supor, a cervejinha para ele, é incentivar o vício, tá? Como se passando a mão na cabeça dele as coisas fossem ficar bem. Então, na verdade, ela acaba ficando mal e ele, perdão, acaba ficando pior também, né? Esse processo de codependência é muito perigoso para o casal, tá? É um processo assim, de uma simbiose onde duas pessoas doentes se unem e estão atadas e cada vez vão ficando mais doentes, as duas, né? Então tem esse lado. Aqui eu explico no livro. E quando a gente acha que o tempo está passando e a situação vai melhorar, você percebe que não melhora nada, né? Quantos anos para criar a Lei Maria da Penha, que agora não é respeitada? Quantos anos, né? Sim. De programas femininos mesmo, falando sobre o assunto, alertando a mulher. Quantas... eu lembro que, nossa, se lutou muito pela delegacia da mulher, para ela ter um local, porque a mulher, né, era tratada às vezes de forma... que não lhe agradava quando ia a uma delegacia comum. Sim. Tantas coisas aconteceram e ela continua sendo morta pelo próprio companheiro. Continua. Impressionante. Continua.
Parece uma luta sem fim. Sim, né? Às vezes se defende a mulher já morta, né? Como a Zulaê diz. Exatamente. A Zulaê Cobra Ribeiro. A Zulaê Cobra, ela fala, eu defendo as mulheres já mortas. Já mortas, porque é verdade, porque é uma loucura. Tantas. E nesses últimos tempos é uma coisa que vem assustando demais. O teu livro é dividido em partes e eu li aqui a parte 2, o início da parte 2. Eu, mulher bonita, inteligente, busco me amar para depois procurar relacionamentos sérios. Olha como a autoestima é super importante, porque normalmente, como disse, hoje aqui é dramaturga, escritora, autora do livro, psicanalista Tati Addes, são essas mulheres, a de baixa estima, que estão mais sujeitas a amar demais a pessoa errada. Acreditar demais, né, Tati? Exatamente. O teu livro, a editora... Selo Metáfora, livros ilimitados, tá? Está à venda em todo o Brasil. Eu estou praticamente lançando ele aqui Que agora. legal. Então Obrigada, agora viu? se encontra no site da Livros Ilimitados e Saraiva Online. E agora vai começar a entrar nas lojas, tá? Nossa, um livro que toda mulher deve ler, viu? Para ver se sai. Ó, cuidado, hein? A gente pensa que isso acontece em filme ou quando você vê, é só com a vizinha, não é não. Um beijo, obrigada. Infelizmente não é, né, Tati? Beijo, infelizmente. Obrigada, viu? Obrigada pelo livro. Eu vou falar agora com